E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada no Title Tuesday entre esses eternos rivais, né? Hans Niemann e Magnus Carlsen. Essa é uma partida relativamente curta, cheia de táticas, mas o que eu achei muito interessante é que o Hans Niemann resolve jogar contra Magnus Carlsen a especialidade dele. Temos peão em E4 por parte do Hans e o Magnus responde com a defesa siciliana. Vem cavalinho F3, cavalo em C6 e nessa posição, ao invés de entrar nas linhas principais, na verdade o Hans Niemann desafia o Magnus com bispo em B5, que é o ataque Nesmedinov-Rossolimo, que na verdade é uma das aberturas que o Magnus melhor conhece, né? O Magnus utilizou da Nesmedinov-Rossolimo durante a carreira dele quase que inteira, tanto de brancas quanto de pretas, e mais recentemente ele utilizou para manter o título de campeão mundial contra ninguém mais, ninguém menos do que Fabiano Caruana. Então o cara mais bem preparado nessa linha que existe, e o Hans Niemann resolveu, né, ver se o Magnus conhece aqui as ideias da Nesmedinov-Rossolimo. Claro, o que as brancas querem fazer é tomar esse cavalo para dobrar peões dos jogadores de pretas, então ele abre mão do par de bispos, mas dá às pretas uma estrutura de peões um pouco inferior. As pretas podem evitar essa ideia, tirando a dama aqui, mas normalmente o melhor é só desenvolver e ignorar. Então Magnus joga peão na casa de G6 para poder desenvolver o bispo. E o Hans Niemann, é claro, toma o cavalo, dobrando peões aqui das pretas e piorando um pouquinho a estrutura de peões. Dá para argumentar que é bom tomar na direção do centro, e dá também para argumentar que é bom você tomar com o peão de D, e o Magnus toma com o peão de D. Qual que seria a ideia, né? Se você toma na direção do centro, você fica com o peão isolado, mas mais controle central. Se você toma com o peão de D, você mantém todos esses peões conectados e você, na verdade, abre o caminho aqui para a sua dama, abre linhas para a dama, ao mesmo tempo também acelera o desenvolvimento do bispo de casas claras. Nessa posição, o Niemann joga peão na casa de D3, tranquilo, né? Simplesmente apoiando seu peão central, preparando para tirar o bispo de casas escuras. Vem dama em C7 por parte do Magnus Carlsen, que não é um dos lances principais. E nessa posição, muitas coisas já foram jogadas, temos várias partidas do Carlsen nessa linha específica, e as pessoas tentaram jogar H3 contra ele para evitar bispo G4, tentaram simplesmente fazer o rock, tentaram jogar peão em A4 para impedir uma expansão central, uma expansão de ala da dama, mas o Niemann, na verdade, joga uma novidade teórica, ele joga peão em E5 para impedir cavalo em F6, e esse lance nunca foi jogado, pelo menos aqui na base de dados do Lichess eu não encontrei. Magnus não podendo, né, jogar cavalo em F6, joga cavalo em H6 para desenvolver, Hans Niemann faz o seu rock, e o Magnus agora joga cavalo em F5, trazendo o seu cavalo para o centro do tabuleiro, no entanto rompendo o princípio de abertura, porque ele está mexendo esse cavalo de novo e de novo e de novo. O Niemann joga a torre na casa de E1, e o Magnus movimenta o cavalo pela terceira vez, jogando o cavalo em D4, que na verdade é um lance muito inteligente, né? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando consertar a sua estrutura de peões. Nessa posição, se o Hans Niemann toma esse cavalo, o Magnus, é claro, vai tomar desdobrando os peões. No entanto, o Hans simplesmente joga peão na casa de H3, uma vez que o cavalo pressiona o outro cavalo, uma ideia de bispo em G4 seria incômoda, e também, né, tem pressão de longo prazo no peão de E, então peão na casa de H3 para evitar bispo G4, e o Magnus simplesmente vai para o ataque do peão. O cavalo se movimentou 3 vezes, vai movimentar agora a quarta, cavalo toma cavalo, dama toma e bispo G7 ameaça vencer um peão, que é prontamente defendido com bispo em F4 por parte do Hans Niemann, ao mesmo tempo que defende também gera algumas ameaças chatas aqui de um avanço com ataque descoberto. Então é claro, o Magnus joga bispo em E6 supernatural, bloqueando o avanço do peão. Nessa posição, o Niemann mostra que ele conhece os temas da posição, né? Como a gente comentou, a movimentação desses peões tende a ser muito comum, então ele joga peão na casa de A4, pegando espaço na ala da dama, liberando casas para desenvolver peça, né, para fazer um levantamento de torre posterior, e também limitando a movimentação dos peões. E o Magnus joga peão na casa de A5, acredito eu que para impedir que o próprio Hans jogue peão em A5 e ganhe esse levantamento de torre no futuro. Então o Magnus joga o A5 para impedir, o Hans desenvolve o cavalo, e nessa posição, o Magnus Carlsen pode fazer o rock para qualquer lado aqui do tabuleiro, mas na verdade ele opta por manter o rei no centro, né? Ele não faz o rock na posição, ele joga peão na casa de H6, mantendo o rei no centro, e o Hans Niemann joga um lance que tem uma aparência relativamente natural, ele joga cavalo na casa de E4, e a ideia aqui do Hans é o seguinte, olha, eu estou até pendurando o peão de E, mas você tem que ser louco para tomar esse peão. Porque se você toma esse peão, né, bispo toma, dama toma, você tá na cara da minha torre e eu vou movimentar esse cavalo
com algum descoberto. O que nenhum dos dois jogadores calculou, acredito eu, até por ser uma partida de blitz, é que não tinha nenhum descoberto. E nessa posição, o melhor lance das pretas é absolutamente não acreditar no blefe do Hans Niemann. O Hans trucou. O Magnus tinha que ter pedido 6 e tomado o peão, porque bispo toma, dama toma, não tem tático nenhum. Não tem nada que você possa jogar aqui que de fato incomode, apesar da torre estar na cara da dama, apesar de que a posição de fato parece meio ruim para as pretas, mas as pretas só estão com um peão a mais saudável. O Magnus não tomou, e esse cavalinho E4, que é um erro, que pendura um peão, acabou se tornando um lance brilhante. Porque o que o Magnus fez? Ele defendeu seu peão de C, jogou B6, e nessa posição o Hans Niemann joga um lance maravilhoso, que era a ideia dele do cavalinho E4. Pause o vídeo e veja se você encontra por conta própria qual foi o lance brilhante que o Hans joga nessa posição para conseguir uma vantagem contra Magnus Carlsen na sua especialidade. Já aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você tá se divertindo, tá aprendendo algo de novo, né? Aqui, caso você tenha encontrado cavalo em F6, meus parabéns, que lance maravilhoso! Tá punindo o Magnus por ter mantido seu rei no centro durante tanto tempo. Qual que é a ideia de cavalo em F6? O cavalo, na verdade, não pode ser capturado devido ao descoberto na dama. Caso esse cavalo seja capturado, né, de peão ou de bispo, né, mas obviamente eu acho que o mais natural seria tomar ele de peão, né? As brancas vão tomar de peão, atacando o bispo de G7 para recuperar o cavalo que foi sacrificado e atacando a dama ao mesmo tempo. Então as brancas imediatamente vão recuperar a peça que sacrificaram quando a dama se movimenta. Mas não é só que a gente recupera o material tomando o bispo aqui. O problema é esse peão, né? Esse peão aqui se torna uma grande potência na posição das brancas. Se você jogar torre em H7 eu vou promover, se você jogar torre de 8 eu já ganho o peão de H, e você ainda tá com o rei no centro. Então, quando o Hans Niemann joga cavalo na casa de F6, na verdade, esse cavalo não é capturável. E qual que é a ideia? O Magnus vai ter que movimentar o rei e perder o roque. Então ele joga rei em F8, não é lá a melhor casa para o rei, e o Hans Niemann agora volta o seu cavalo para a casa de E4. Nessa posição, o Magnus traz a torre para jogar, a torre na casa de D8, e o Hans Niemann joga peão na casa de B3, simplesmente solidificando tudo aqui na ala da dama. E mais uma vez, nós temos uma posição na qual o peão de E está caindo, mas o Magnus não acredita no blefe, né? Não toma o peão. Por quê? Porque ele não quer colocar a própria dama na cara da torre do Hans Niemann. Então, ao invés disso, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar para tentar uma segurança de rei. Rei na casa de G8 para tentar esconder o rei na casa de H7. E dessa maneira colocar a própria torre para jogar, sair da coluna F, né, na qual está a dama do Hans, e o Hans Niemann já começa então um ataque ao rei do Magnus, jogando peão na casa de H4. Nessa posição, o Magnus joga torre na casa de D5, pressionando o peão, e realmente vai ser muito difícil de você defender esse peão que está atacado 3 vezes e defendido uma só, e agora não vai ter tática, né? Ou será que vai? Porque nessa posição, as brancas estão completamente ganhas. Esse torre D5 do Magnus é um lance que perde a qualidade para o mesmo cavalo na casa de F6, que não foi jogado. Cavalo na casa de F6, ele tem exatamente a mesma ideia, né? Você vai ter que mexer o rei, porque se você capturar o cavalo é a mesma ideia, e se você mexer o rei, as brancas ganham a qualidade. Nessa posição aqui, por um milagre eu consegui importar os relógios, mas eu esqueci de colocar eles na tela. Hans Niemann já estava com 1 minuto no relógio, então ele jogou o cavalo em C3, não viu a tática. E o Magnus joga peão na casa de G5 contra-atacando. Então o Hans ataca a torre, o Magnus ataca o bispo. Se você capturar a torre, as brancas vão tomar com o tempo na sua dama. E aí, na prática, você vai estar trocando um cavalo e um bispo por aquela torre, que não é uma troca vantajosa. Lembrando, a torre vale 5, né? E esse cavalo e esse bispo, em conjunto, valem 6. Então, não vale a pena tomar a torre aqui. Nessa posição, o Hans Niemann simplesmente volta o bispo para a casa de G3. Peão toma peão, com o tempo no bispo. Bispo toma peão e torre por E5 ganhando peão e pedindo, na verdade, aqui para trocar tudo aqui na casa de E5, né? O Magnus, ele sai de uma posição na qual ele estava muito inferior para uma posição igual na qual ele tá com um peão a mais. Só que esse peão a mais não veio de graça assim não, né? Porque olha a situação do rei do Magnus Carlsen e olha a atividade de peças do Hans. Hans joga bispo em G3, cravando a torre. O Magnus, é claro, decide trocar torres com cheque, que é muito importante, para eliminar o tema tático da cravada do espeto, né? A gente tem torre toma torre e dama em D7. E nessa posição que o Magnus está tentando fazer agora, vai ser trocar tudo para levar para um final ganho com o seu peão a mais, com um par de bispos,
e o Hans Niemann está tentando atacar esse rei. Então, bispo em E5, defendendo o cavalo. Não é a melhor das decisões, certo? Teria sido melhor um cavalo em E4, quando você tem menos material, você não gostaria de ficar trocando peça, só que o Hans está com 20 segundos no relógio, e ele também vê isso como uma possibilidade, opa, passei lance, hein? Vê isso como uma possibilidade de expor o rei do Magnus, certo? Tentando tirar a peça da frente do rei. E o Magnus Carlsen, é claro, aceita a troca. Bispo toma, o Hans vê isso como uma oportunidade de trazer a torre para o jogo, o Magnus joga dama em D4, ameaçando a torre e ao mesmo tempo ameaçando o cavalo. O Hans Niemann, perdão, nessa posição defende a sua torre, jogando dama em G3, com cheque, temos rei na casa de H7, e aqui ainda dá pra gente jogar. Temos cavalo em E4 por parte do Hans Niemann. Se cavalo em E2 viesse com tempo na dama, a posição ainda seria igual. Seria cavalo em E2 ganhando tempo na dama, um dama cheque, por exemplo, rei na casa de H2, talvez um torre na casa de G8 tocando a dama, um dama em E3, e tem muito jogo, é um final bem complicado, a partida poderia seguir por sabe-se lá quantos lances, tem uma chance bem grande do Hans conseguir segurar um empate. Mas o Hans, ao invés de jogar o cavalo em E2 com tempo na dama, joga cavalo em E4, e a torre dele ainda está atacada, certo? Então, o que o Magnus faz? Ele tenta tirar a dama da defesa da torre, ele joga torre em G8. E aí tem um probleminha. Tem um probleminha aqui para o nosso querido Hans Niemann. Essa torre tá sendo segurada pela dama, né? Então a dama tem que defender a torre. Só que se você jogar dama em H2, dama em A1 é mate. É cheque mate do fundão. Você afoga o teu próprio rei. Você tira o escape do seu próprio rei. Então, o único lance do Hans que mantém a defesa da torre é dama em F4. E agora o Magnus joga a torre G4, tirando essa única casa. E nessa posição, a torre vai cair de graça. E não tem o que fazer, por isso Magnus Carlsen vence a partida com o abandono do Hans Niemann. Aqui, no torre G8, talvez um lance mais resiliente, mas que ainda perde, seria jogar peão em C3. Certo? Eliminando ideia de checkmate, gerando um ataque na dama das pretas. Aí, por exemplo, se torre toma dama, que seria provavelmente a melhor sequência, peão toma dama, e o jogador de pretas sai tomando peão por aqui, e as pretas têm 2 peões a mais, né? Momentaneamente, é mais atividade de peça, é um final completamente perdido, o peão de B tá caindo também, mas não é tão desesperador quanto perder uma torre por nada, né? Então aqui foi realmente a última chance do Hans jogar um peão na casa de C3, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Partida super interessante. Hans Niemann desafiando Magnus Carlsen na sua especialidade. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.